Salve rapaziada do YouTube, aqui quem fala é o Knight e bem, vim aqui trazer para vocês mais um vídeo. E o vídeo de hoje é mais um Quem Venceria. Dessa vez a batalha entre os dois lendários samurais ou espadachins do mundo dos mangás e dos animes. Entre eles está Roronoa Zoro, asa direita ou braço direito de Monkey D. Luffy, futuro rei dos piratas, e a sua versão utilizada nesse vídeo é a sua versão pré-time skip. Enquanto isso, do outro lado da arena se encontra Miyamoto Musashi, o espadachim lendário que fez todo o verso de Baki tremer e conseguiu animar o próprio Yujiro Hama durante a sua luta. Mas enfim, antes do vídeo começar, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal e mande esse vídeo para os seus amigos, porque vídeo assim dá trabalho. E agora, sem mais delongas, vamos começar com a análise do Zoro em primeiro lugar e depois eu faço a análise do Musashi. Para começar a análise, primeiro vamos falar da força e resistência do Zoro. Força e resistência é essa que ele tem desde o início da obra, quando lá em Arlong Park ele conseguia fazer os Homens-Peixes temerem o seu poder. Lembrando que em One Piece os Homens-Peixes eles conseguem ser até 10 vezes a força de uma pessoa comum. O Zoro em Alabasta ele já era forte o suficiente para conseguir resistir a um prédio caindo em cima dele e ainda conseguir segurar e arremessar a mesma construção. E tudo isso na luta contra o Mr. One. Continuando, o Zoro ele conseguiu se provar ser mais poderoso do que o Kaku. O Kaku que ele era o segundo membro mais forte da CP9, tirando o Rob Lucy. E esse mesmo Kaku ele conseguia simplesmente partir a gigantesca Torre da Justiça como se não fosse nada, e o Zoro se provou mais forte do que esse maluco. Outro feito de força do Zoro que é insano é quando ele consegue desviar um soco do gigante Ors. Ors esse que estava com a sombra do Luffy e com simples socos ou até tapas dele conseguia destruir o castelo do Moria inteiro, e o Zoro conseguiu simplesmente desviar o soco dele e contra-atacar com facilidade. Agora falando um pouco da resistência do nosso Zorão. O Zoro ele é conhecido por ser um cara quase imortal, literalmente. Lá em Alabasta, na sua luta contra Mr. One, o Zoro foi cortado por inúmeras vezes e até teve um prédio caindo na cabeça do maluco, e a única coisa que aconteceu foi ele sangrar um pouco na testa. Ele também já resistiu ao corte do melhor espadachim do mundo, Dracula Mihawk, ainda lá em East Blue. E esse mesmo corte, segundo o Arlong, o Zoro já deveria estar morto há muito tempo, porque devido ao sangramento e até a própria ferida exposta, qualquer um que fosse um humano comum já teria morrido. Outro feito de força interessante para lembrar que o Zoro ele teve ainda no pré-time skip foi quando ele conseguiu matar um Triceratops facilmente, ainda lá na saga onde os gigantes aparecem em Little Garden. E outro feito também insano de resistência do Zoro é lá em Thriller Bark, que é o feito mais famoso do personagem, do não aconteceu nada. Mesmo com diversas fraturas, golpes e contusões em seu corpo, o Zoro suportou toda a dor que o corpo do Luffy tinha e conseguiu resistir e manter-se vivo, o que é algo insano, gente. E sinceramente, poucos personagens em One Piece têm uma resistência tão grande quanto a do próprio Zoro. E nesse período do pré-time skip, o Zoro também ele é superior ao Luffy lá de Arlong Park. Nós vamos analisar o Zoro, de pelo menos até Thriller Bark, ele já era mais forte que o Luffy de Arlong Park. E lembrando, o Luffy de Arlong Park conseguia com somente um chute destruir todo o Arlong Park facilmente. Vamos lembrar que nessa cena aqui que eu estou deixando na tela, o Luffy destruiu todo o Arlong Park e é isso, acabou, com somente sua força bruta. E até o final do pré-time skip, o Zoro já era mais forte do que esse Luffy daí. Agora falando um pouco da velocidade do Zoro, que é uma coisa que devemos ressaltar, o Zoro sempre foi alguém muito rápido, até na hora de executar os seus golpes. Eu vou aqui trazer alguns feitos para vocês terem uma noção. Em Whiskey Peak, quando os Chapéus de Palha estavam dormindo e o Zoro foi o único que estava acordado, ele foi cercado por toda a Baroque Works que estava naquela ilha. E no exato momento que o Zoro foi cercado, em apenas um piscar de olhos, ele estava na frente da Baroque Works e apareceu atrás de todo mundo. E mesmo sendo cercado por diversas armas, todos os tiros de balas erraram o Zoro.
e o Zoro apareceu novamente atrás de todo mundo com um sorriso sacana, como se aquilo não fosse nada para ele. E o maior feito de velocidade que o Zoro ele possui no pré-time skip é quando ele desvia de uma rajada de luz a queima-roupa que o Kuma lançou nele. E vamos lembrar que essas rajadas de luz elas são retiradas da fruta do Almirante Kizaru, que é a própria fruta da luz. E para vocês terem uma noção do quanto isso é sinistro, o Zoro, ele antes de se desviar dessa rajada de luz que o Kuma lançou nele, ele conseguiu surpreender o Kuma executando um corte que nem mesmo o Shichibukai conseguiu notar ou até se defender. E eu vou explicar por que esse feito de velocidade ele é tão sinistro. No arquipélago de Sabaori, o Luffy ele estava 100% pistola e ativou o seu Gear Second para tentar ir para cima do Kuma e dar um golpe com força total nele. E mesmo o Kuma notando o golpe no último segundo, ele conseguiu se defender, algo que o Kuma não conseguiu fazer com o golpe do Zoro, que ele também notou. Ou seja, já dá para ver que pelo menos o Zoro seria mais rápido do que o Luffy com Gear Second. Se vocês quiserem, podem até pesquisar essas duas cenas e vocês vão ver que em ambas as cenas o Kuma notou o ataque vindo e ele simplesmente se desviou, ele defendeu o soco do Luffy, enquanto o corte do Zoro ele não conseguiu defender. E agora um feito de poder destrutivo do Zoro, né? Vamos falar um pouco do poder destrutivo. Os cortes do Zoro são altamente destrutivos e poderosos. Como só um exemplo básico para vocês notarem, na ida até Enies Lobby, o Zoro ele conseguiu partir um vagão inteiro de um trem como se fosse manteiga, deixando até todos os Randoms e até aliados dele surpresos com o que o Zoro mostrou. Basicamente é isso. O Zoro ele é extremamente poderoso, resistente e rápido, conseguindo ter um feito de velocidade da luz praticamente, ainda no pré-time skip, quando ele se desviou do Kuma. Agora vamos falar um pouco de Miyamoto Musashi e ver o que esse lendário espadachim ele tem para nos trazer atualmente. Agora vamos lá falando um pouco do lendário espadachim Miyamoto Musashi, sua força e resistência. Musashi ele era tão poderoso que conseguia medir um pouco de suas forças com Piccolo, um ser humano pré-histórico que na base da porrada derrotava tiranossauros, triceratops e até supersauros com facilidade. Seres que pesavam toneladas, seres pré-históricos não eram nada por Piccolo. E mesmo assim Musashi por algum tempo conseguiu medir forças com Piccolo. Claro, os dois estavam ali mais ou menos empatados, porém, na minha opinião, o Musashi não tem tanta força física quanto o Piccolo. Para mim o Piccolo ele ainda é mais poderoso, até porque ele não estava usando sua forma, onde ele fica até mais musculoso. Porém, enfim, Musashi também ele é tão forte que já conseguiu derrotar caras como Doporoshi e até o próprio Baki em combate. E o próprio Baki já admitiu na luta final que se o Musashi ele desde o início tivesse usando uma espada, ele teria morrido. E vamos lembrar que o Baki nesse período de tempo, ele já era tão forte que conseguia arrancar sangue do seu pai Yujiro Hama com facilidade. O próprio Yujiro que consegue cair de um prédio sem sofrer dano nenhum. O Musashi também, para vocês terem uma noção, ele é tão resistente e conseguia tomar socos na cara do Piccolo, usando toda a sua força, e também socos do Kaoru Hanayama. E o Kaoru Hanayama, gente, com sua força total, já fez até o próprio Yujiro conseguir sangrar um pouco pelo nariz. E tenho certeza, você conseguir fazer o Yujiro sangrar é porque você é muito forte. E mesmo assim o Musashi conseguiu resistir a golpes do Piccolo que matava dinossauros e golpes do Kaoru Hanayama e se manteve vivo. Com as suas espadas, o Miyamoto ele é tão poderoso que conseguia fazer o Piccolo sangrar e até mesmo matar seres como o Hetsukayo, seres que eram extremamente poderosos e resistentes. E será uma noção, gente, o Hetsu no passado teve uma luta extremamente dura com o Baki. Ele conseguiu derrotar o Katsume Orochi como se não fosse nada e com certeza, naquele torneio que ele estava na época, era um dos mais poderosos. E mesmo assim o Musashi, ele se provou ser mais forte que esse Hetsu. Agora vamos falar um pouco da velocidade do Musashi, tá bom? O Musashi ele é tão rápido que consegue se mover a 0,00x, uma velocidade que é incompreendida, onde o próprio Yujiro, se eu não estou enganado, ele até elogia a velocidade do Musashi.
Na realidade, esse é um dos pontos que o espadachim ele tem com mais força. Ele é extremamente rápido e consegue surpreender os seus inimigos. Além de sua resistência extremamente alta, para ele receber golpes do Yujiruhama e se manter vivo também. Golpes esses que o próprio Yujiro, com socos casuais, conseguia parar terremotos. Simplesmente facilmente, e o Musashi aguentava e continuava vivo. Ele também já aguentou a investida do Piccolo, que matava dinossauros. Ele já aguentou golpes do rei Tsukayo, do Kaoru Hanayama e até do próprio Baki, que se manteve vivo. Esse cara é muito resistente, gente, e também poderoso. Como eu já disse, ele por algum tempo dividiu forças com o Piccolo. E outro feito de velocidade do Musashi é quando ele consegue cortar diversas balas que foram atiradas nele a queima-roupa, se mostrando um verdadeiro espadachim rápido, forte e resistente. Porém, nessa batalha de hoje, o Musashi não vai ter um inimigo comum. Ele vai batalhar com outro espadachim que, assim como ele, pode matar sem problema nenhum. Porque sim, o Zoro já foi um assassino no início de One Piece. Mas vamos lá. Nessa batalha, quem ganharia? E o vencedor dessa batalha mortal, por assim dizer, seria Roronoa Zoro. E por motivos bem simples, gente, e que eu vou explicar para vocês. Agora vamos lá para as explicações. Por que o Zoro venceria do Musashi? Em questão de força, o Zoro ele é superior ao Musashi porque, assim como o Piccolo, o Zoro já foi mostrado matando simplesmente e até facilmente um Triceratops. E olha que é um Zoro ainda em Little Garden, e o Zoro que eu estou analisando aqui é pelo menos até Thriller Bark, ou seja, o Zoro ficou muito mais forte nesse período de tempo, tanto que ele ficou comparável ao Luffy, como eu mostrei no databook lá mais ou menos no início do vídeo. Outro fator é a velocidade. E vocês podem falar, como assim, Knight? Mas me escutem bem. Em questão de velocidade, o Miyamoto ele pode se mover a 0,00x. Porém, mesmo assim, o Baki, que seria inferior a isso, conseguiu ser mais rápido e atingiu o Miyamoto. Algo que, convenhamos, o Zoro ele é muito mais rápido do que o Baki. Porque ainda no pré-time skip, o Zoro conseguiu ter feito de velocidade da luz. Agora, em questão de resistência, novamente, é o Zoro. O Zoro resistiu a mais danos e, além disso, na sua luta contra Mr. One, o Zoro ele já foi cortado inúmeras vezes e o cara simplesmente voltava a se levantar e voltava a lutar. E eu não estou dizendo aqui que o Mr. One ele é mais forte do que o Musashi. Longe disso. Eu estou falando que o quê? O Zoro ele já aguentou ser cortado e mesmo assim continuar lutando. Ou seja, mesmo se o Musashi, ele, sei lá, cortasse o Zoro, fizesse os caralho a 4, não ia conseguir machucar o Zoro direito. O Zoro ele ainda seria superior. E outro fator é que o Zoro, como eu disse, mostrou mais feito de resistência. E eu sei que o corte do Musashi consegue afetar um caminhão blindado. Mas, gente, o Zoro já era tão mais forte que o Kako. E o Kako simplesmente partia a Torre da Justiça como se não fosse nada. E velho, vocês podem estar falando, tá bom, em uma luta de espadas o Zoro venceria porque você já mostrou os feitos. E sem espadas, também daria o Zoro, porque ambos Miyamoto e Zoro possuem estilos de luta que eles podem ir sem espadas, que é o estilo Motoryu para o Zoro e para o Musashi. Ele acho que é lâminas que rasgam o céu, é mais ou menos algo assim. Onde ambos podem machucar os seus inimigos de forma metafórica, mas que dá para você sentir a dor. E novamente o Zoro ganha pelos atributos físicos maiores, poder destrutivo maior e também porque o Zoro ele é mais forte em geral. Porém, me fala aí o que vocês acharam. Se gostaram, deixe o seu gostei, deixe suas opiniões aqui nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo.